Olá amigo, eu sou o Welson Melo, seja bem-vindo ao nosso canal Artes Naturais. Eu já estava, gente, me preparando para fazer esse vídeo, mas ao terminar esses dois últimos vídeos, as plantas me mostrou a hora de fazê-lo. Porque, gente, andou acontecendo algo aqui que eu achei interessante mostrar para vocês. Por isso eu preferi falar um pouco para vocês sobre sol para a rosa do deserto. Algumas pessoas, gente, andam comprando sua planta, a rosa do deserto, algumas pelo correio, algumas comprou em floricultura. Então elas têm me falado, gente, que perdeu sua planta, a planta morreu. Então, gente, eu conversando sobre o substrato, falando sobre a sua rega e falando sobre a questão do sol, então muitos de nós estamos matando nossa rosa do deserto, gente, com excesso de sol. A rosa do deserto, ela é uma planta do deserto da África, gente. Ela é uma planta de muito sol. Mas acontece o seguinte, gente, quando você compra uma planta numa floricultura ou de alguém que já planta para revenda, então essa planta ela está sendo germinada e cuidada até vender a você numa estufa com umidade e temperatura regulada, gente, certo? Então o que acontece? Ela não veio lá do deserto da África, gente. Então o pessoal pega uma planta dessa e chega em casa, aí coloca ela diretamente no sol, muito sol. Aí já tem uma outra questão, a rosa do deserto não gosta de água. Ela gosta de água sim, gente. Só que o substrato dela não pode acumular água, certo? Então muita gente acontece isso, bota pouca água na planta e coloca a coitada lá no sol. E aí você vai perder a sua planta com certeza, gente. Então por isso, gente, eu me levei a fazer esse vídeo. Há 8 dias atrás, quando eu comecei a fazer esses 3 últimos vídeos, gente, eu peguei e trouxe essas plantas lá de onde eu coloco elas para cá, para nosso estúdio. Passaram esses 8 dias sem levar raios de sol. Gente, a reação foi incrível. Eu vou mostrar para vocês, gente, olha. Elas estão regadas de acordo com o que eu faço, ó, tá? A gente tá molhadinho. Mas olha só, gente, tá queimada as folhas, ó. Como que levou muito sol, ó. Isso é falta de sol, gente. Ela fica muito sensível, bem molinha. Então o que acontece? Qualquer coisa que você pega nela, ela fica nesse estado, certo? Essa daqui tava a mesma coisa, ó. Certo? Que eu cortei mais folhas dela. Essa daqui, gente, ó, já começa também, ó. Certo? Você pensa que é pouca água, mas não, gente. É água e falta de raio solar. E tem pessoas, gente, também que tem rosa do deserto, já adulta, algumas pequenas, que aguentam, gente, um dia inteiro de sol. Mas é o seguinte, gente, é como eu falei, você não pode chegar com a planta e colocá-la diretamente em um dia de sol. Para que você tenha uma planta que fique no meio do seu jardim e aguente todo um dia de sol, é preciso que você vá adaptando ela aos poucos, levando ela a esse tempo de sol e essa temperatura toda aos poucos. 3 horas ou 4 horas de sol para nossa rosa do deserto, aquele sol primeiro da manhã, é o ideal para ela, gente. Como no caso das minhas plantas, elas levam em torno de 3 horas de sol. Eu moro entre paredões, então ela tem aquele tempo de sol e foi o ideal. Então eu coloquei elas numa linha, certo? Onde elas vão levar aquele sol de uma determinada hora até uma certa hora. E está sendo o suficiente para que elas possam sobreviver. E como elas estão reagindo muito bem, então não precisa mais do que 3 horas de sol. As folhas, ó, estão sem coloração, né, gente? Porque elas não estão realizando a fotossíntese. Algumas folhas, gente, parecem ser queimadas de sol. Mas não é, gente. Isso aqui é água e não estão levando o sol. No caso dessa, gente, saíram fininhas as folhas, ó, atrofiadas. Certo? Olha, tudo sem cor, gente, ó. Amarelada, amarelada. Aqui também, gente, ó. Certo? Quase todas elas estão com isso. Aqui também, ó. Aqui, ó. Essas daqui, ó. São 8h30 da manhã. Essa é a hora que as minhas rosas do deserto recebem os primeiros raios de sol do dia. Como toda planta precisa dos raios solares para fazer a obtenção do seu alimento, através da fotossíntese. A fotossíntese é muito mais complexa do que imaginamos. O xilema conduz a seiva bruta pelo centro da planta, até as folhas, que ao receber os raios ou só a luz solar, inicia-se o processo de fotossíntese, onde transforma a seiva bruta, que contém água e sais minerais,
em oxigênio e glicose, onde passa a ser chamada de seiva elaborada, que é injetado em vasos condutores chamado floema, que contém em toda a casca, onde irá alimentar toda a planta. Minhas plantas são divididas em 3 categorias de sol. Deixo nessa sombra plantas que passaram por procedimento ou plantas que não podem receber o raio solar, onde só a luz do sol será o suficiente para que ela venha a realizar sua fotossíntese. Quando são plantas que precisam de um pouco mais de sol, eu coloco em meia sombra. Outras plantas precisam de um pouco mais de sol e direto. É 10 horas da manhã. Já temos sol bastante e quente. Agora são apenas 11 horas e 10 minutos da manhã. A sombra já chega a nossas plantas. Agora elas só terão 20 minutos a mais de sol. A sombra já está aqui próximo, então ela virá nessa posição e em 20 minutos todos estarão na sombra. Então, gente, nós vamos ficando por aqui com mais um vídeo. Até a próxima e fiquem com Deus.